Estou aqui com o quarto ministrante da noite, nosso irmão Mateus. Mateus, conta pra gente como foi que você descobriu o seu dom, o seu talento para ministrar a palavra do Senhor. A paz do Senhor a todos. Para mim sempre é um prazer estar aqui mais uma vez. É a segunda ou é a terceira vez que estou colaborando nesse projeto que o nosso dirigente Jefferson tem feito convite. E respondendo a pergunta a mim feita, eu descobri o meu chamado logo após de ter aceitado Jesus, quando recebi profecias da parte de Deus para a minha vida, fazendo com que me desse um entendimento daquilo que Deus queria para comigo. Amém. No seu ponto de vista, qual é a maior responsabilidade de um pregador? Antes de você ministrar a palavra, você tem alguma preparação especial? Segundo o apóstolo Pedro, e eu fico com a palavra dele, a preparação maior tanto é na leitura bíblica, quanto também na oração, como ele diz no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que não é razoável deixar o ministério da palavra e da oração. Então eu fico com esse aprendizado desse apóstolo e sigo me preparando dessa seguinte forma. Mateus, fala pra gente, é sua primeira vez no encontro, sobre qual tema e texto você irá ministrar nessa noite? O tema que foi me proposto foi simplesmente acerca de gratidão e irei pregar em Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 18, que se refere a ser grato a Deus. Uma curiosidade, 2 pregadores, um de um nível nacional e outro do nosso estado, que você admira e o acompanha. Eu gosto muito de acompanhar o pastor Hernani Santos, que é de Goiânia, de uma igreja batista, e um pregador de nível qual é do nosso estado, Diego Rafael. Amém. Que conselho você daria, Mateus, para um jovem que tem aberto mão do seu chamado? É como alguns que já foram entrevistados, e eu friso também que recomendo que volte, pois você não consegue viver uma vida longe tanto de Deus, tanto daquilo o qual Ele lhe chamou. Então, o meu conselho é que você volte. Amém, Mateus. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Muito obrigada. Para mim é motivo de alegria estar hoje aqui, cooperando neste trabalho. Sempre é um prazer, pois estive por aqui 2 vezes. Uma foi quando era o tema Jovens Pregadores, não foi isso? E a outra foi Encontro Cristão. E essa agora. Sou grato pelo convite do nosso presbítero Jefferson, muito obrigado. Também agradeço pela missionária CD, o ambiente, não é isso? E também a nossa diaconisa Joelma, que Deus abençoe. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, obrigado. Capítulo 5, versículo 18. Foi-me dado um tema, e o tema é gratidão. Diz o versículo 18 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o tema da minha mensagem é: pelo que ser grato? Na verdade, a gente pode ou deve até ser grato por tudo, como diz o próprio texto o qual a gente leu, que fala de ser grato referente a tudo. O próprio apóstolo Paulo teve em sua caminhada cristã oscilações, percas, ganhos, dores, alegria, tristeza, e mesmo assim esse apóstolo fala isso com muita convicção, direcionado pelo Espírito e até mesmo com autoridade, em dizer: vós
sejam gratos. Se Paulo ele cobra essa gratidão da igreja que lhe ouve, no mínimo ele é grato também. Até porque é inspirado pelo Espírito para passar tal informação para a igreja e ele não poderia viver em uma hipocrisia. Então, eu posso daqui saber que o apóstolo Paulo fala com autoridade esta palavra e com firmeza, por mais que tenha passado por naufrágicos, ter perdido muito bens, já ter sido preso, chicoteado, apanhado e diversas outras coisas, e mesmo assim, ele diz, em tudo dai graças, sejam gratos por tudo. E eu quero nessa noite frisar 3 coisas por quais devemos ser gratos todos os dias. Apesar, e repito, devemos ser gratos por tudo, mas eu quero frisar 3 coisas a quais a gente não pode de forma alguma deixar passar em nossa vida. A primeira coisa que devemos ser grato é pelo Espírito Santo. Por que ser grato pelo Espírito, Mateus? Pelo simples fato do Espírito Santo ter sido uma promessa desde o Antigo Testamento. E você repara que desde o livro de Gênesis o Espírito tem a sua aparição na Bíblia, na história da humanidade. No versículo 2, o Espírito Santo aparece em Gênesis capítulo 1. No versículo 6 do livro de Gênesis, o próprio Deus diz que o meu Espírito não ficará com o homem para sempre. Então você percebe que o Espírito agora vai começar a ser algo limitado aos homens. E você repara que no Antigo Testamento o Espírito era dado por porção tanto a sacerdote, a rei, ou alguém que iria exercer algum ofício pelo reino de Deus. Então, o Espírito não era dado a qualquer um, não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. Porém, quando você chega na nova aliança, você percebe que João recebe o Espírito no ventre. Veja que antes de beber do leite materno, João bebeu do Espírito no ventre. Acontece que mais para frente você vê o próximo depois da família de João, porque a sua mãe também tinha sido cheia do Espírito. Maria foi envolvida pelo Espírito. Porém, mais para frente no decorrer da história, você percebe agora que quem é cheio do Espírito é o próprio Jesus. No capítulo 4 do livro de Mateus, ao sair das águas, o Espírito enche Jesus. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 4, que Jesus está no deserto, e quando sai do deserto, ele sai também na virtude do Espírito. Há uma diferença de ser cheio, ser conduzido pelo Espírito e ter virtude do Espírito. Há uma diferença, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Acontece que Jesus foi cheio do Espírito, mas para frente você percebe que os apóstolos, por meio de Jesus, são cheios do Espírito. No capítulo 20 do livro de João, quando o próprio Jesus chega e diz: Pai seja convosco, recebam o Espírito Santo, e assoprou sobre eles, e receberam o Espírito Santo. Você percebe que agora não está sendo mais limitado a ação do Espírito. Quando você chega no capítulo 14 do livro de João, você percebe que Jesus fala dizendo que ele iria enviar outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Este ficaria conosco para sempre.
Agora não é mais limitado o Espírito para os homens, como no Antigo Testamento. Não é algo mais restrito. Não é só apenas sacerdote que tem. Não é apenas um rei que tem. Não é apenas um profetisa que tem. E sim todo aquele que crê tem o Espírito Santo. Então agora você percebe que o Espírito não é limitado mais. O Espírito não é algo restrito mais. E devemos ser gratos pelo Espírito. Por que ser grato pelo Espírito? Porque para onde eu for, para onde eu ir, o Espírito simplesmente não se retira de forma alguma. Ele vai simplesmente comigo para onde quer que eu vá. É por isso que eu devo ser grato pelo Espírito Santo. É algo o qual eu devo ser grato. A segunda coisa que eu devo ser grato já foi falado aqui essa noite. Pelaquilo que há de ser preparado ou está preparado. Capítulo 14 do livro de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Acontece que devemos também ser grato pelaquilo que há de ser preparado. Porque Jesus, ele deixa a promessa, como foi dito pelo nosso pregador, ele deixa a promessa que a sua vinda seria certa. Por que a sua vinda seria certa? Porque é uma promessa. E como é uma promessa, ele não mente, ele não erra. Acontece que a garantia dessa promessa, e eu vou fazer você pensar, a garantia dessa promessa, que ele irá vir novamente, é que ele veio a primeira vez. Repito, ele veio a primeira vez. Como foi a sua primeira vinda, Mateus? A sua primeira vinda foi nascendo de uma mulher virgem, concebido por uma mulher, nasceu, cresceu, porém morreu e ressuscitou. Até aí tudo bem. Sofreu pelas mãos dos homens, foi escarnecido pelos homens, mesmo sabendo que iria passar por tudo isso, ele veio. Mesmo sabendo que iria ser cuspido, ele veio. Mesmo sabendo que iria ser chicoteado, ele veio. Como não ele não virá também de uma forma diferente agora? Se ele veio para ser cuspido, chicoteado, humilhado, imagine na próxima vinda, que na primeira ele montou em um burrinho, mas na segunda montará em um cavalo branco. Na primeira ele foi julgado pelos homens, quem dirá na segunda que irá julgar morto e vivo. Na primeira ele foi humilhado, quem dirá na segunda que ele vai ser exaltado. Ele vem, ele vem, ele vem. Aleluia. Ele vem. Devemos ser gratos pelaquilo que há de ser preparado, ou já está preparado. A primeira coisa que deve ser grato, o Espírito. A segunda coisa, aquilo que está preparado. A terceira, simplesmente pela morte do Cordeiro. Repita isso daqui e já estou encerrando. Simplesmente pela morte do Cordeiro. Por que ser grato pela morte do Cordeiro, Mateus? Por que ser grato pela morte do Cordeiro? Porque o Cordeiro no Antigo Testamento, se você analisar as Sagradas Escrituras, sempre era morto um Cordeiro para com que os homens fossem limpos, mas não totalmente de seus pecados cometidos. E quem matava esse cordeiro era simplesmente um sacerdote.
o sacerdote matava o cordeiro pela vida daqueles irmãos, os quais era Israel. Acontece que o cordeiro morto no Antigo Testamento não tinha poder nenhum de salvar um homem. Apesar disso, teria que vir um cordeiro puro. Repito, teria que vir um cordeiro puro. E o apóstolo, ou melhor, João Batista, ele diz, falando, quando Jesus está vindo ao Jordão, e João Batista simplesmente vê Jesus. Quando ele vê Jesus, João olha para os seus discípulos e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João fala isso, porém, você percebe que há uma diferença nesse Cordeiro. Há uma diferença nesse Cordeiro. E eu quero ver quem é de Bíblia agora. No capítulo 3 do livro de Gênesis, você percebe que Deus pega um animal. Pegando esse animal, pega simplesmente para cobrir Adão. Alguns estudiosos da palavra dizem que este animal é simplesmente um cordeiro. Pega um cordeiro, pega a pele do cordeiro, cobre Adão e Eva para simplesmente ser protegido. Acontece que Deus tinha dado uma sentença no capítulo 2 do livro de Gênesis. No capítulo 2 do livro de Gênesis, o que é que Deus fala? No dia que comeres do fruto, Adão, certamente morrereis. Repito, no dia que comeres do fruto, Adão, certamente morrereis. Acontece que Adão e Eva comem do fruto, mas não morrem. Adão e Eva experimentam do fruto, mas não morrem. Chega no capítulo 3, quem é que morre no lugar de Adão e Eva? Um cordeiro. Deus pega o cordeiro, mata o cordeiro. Quem era para morrer era Adão no lugar do cordeiro, mas quem morre naquele dia é um cordeiro no lugar de Adão. Fica aí comigo. No capítulo 22 do livro de Gênesis, diz a Bíblia que Deus chega a Abraão e diz: Abraão, eu quero teu único filho em sacrifício vivo. Vem para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão vai subir no monte. Seu filho olha para ele e diz: meu pai, está aqui lenha, está aqui fogo e está também cutelo. Mas aonde é que está o cordeiro? Aonde é que está o cordeiro? Quando Abraão puxa o cutelo para matar Isaque, o anjo aparece a Abraão e diz: Abraão, hoje quem morre não é Isaque, hoje quem morre é um cordeiro. Olha para trás, Abraão. Olha para trás, Abraão. Abraão olha para trás, pega o cordeiro e mata o cordeiro no lugar de Isaque. Vai comendo. Capítulo 16 do livro de Êxodo, diz a Bíblia que Deus chega a Moisés e diz: Moisés, eu vou passar com a última maravilha no Egito, mas antes eu peço para que cada um pegue um cordeiro, matem esse cordeiro, peguem o sangue do cordeiro e passem nos umbrais da porta. Quando o espírito da morte passar, vai ver o sangue do cordeiro na porta, e quando vê que foi morto um cordeiro naquela casa, o espírito da morte passará e não matará, porque nesse dia quem vai morrer não é Israel, quem morre é um cordeiro, quem morre é um cordeiro. Fica comigo. Quando chega no Novo Testamento, diz a Bíblia que o povo está gritando: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Eu imagino o céu olhando: solta Barrabás, porque quem morre não é Barrabás. Quem morre é um cordeiro no lugar de Barrabás. A diferença é que o cordeiro morto dentro do jardim não salvou Adão de seu pecado. O cordeiro morto no lugar de Isaque não salvou Isaque de seu pecado. O cordeiro morto no Egito não salvou Israel de seu pecado. Mas o cordeiro morto no lugar de Barrabás salva quem crê. Olha aí quem crê.
Olha aí quem crê. Olha aí quem crê. É por isso que você deve ser grato. É por isso que você deve ser grato. Porque foi morto um cordeiro em seu lugar. Um cordeiro em seu lugar. Um cordeiro morto em seu lugar. Um cordeiro morto. Sangue derramado no jardim. Sangue derramado no monte. Sangue derramado no Egito. Sangue derramado no madeiro. Qual é a diferença, Mateus? A diferença é que o cordeiro do madeiro é puro. O cordeiro morto no madeiro é santo. O cordeiro morto no madeiro só podia ser cordeiro santo. E eu encerro agora. Essa é a diferença do sangue do cordeiro do madeiro. O cordeiro morto dentro do jardim não salva ninguém. O cordeiro morto no lugar de Isaac não salva ninguém. O cordeiro morto no lugar de Israel não salvou ninguém. O cordeiro morto na cruz salva quem crê. Salva quem crê. E esse sangue do cordeiro, ele tem poder, presbítero Jefferson. Tem poder. Certa feita, e encerro agora, certa feita eu estava indo à praia e não foi para fazer coisa boa. Indo eu para a praia assaltar, cheguei perto de uma mulher na parada de ônibus, ela estava lá com uma saia jeans até o joelho, uma blusa simplesinha até o ombro, e me aproximei, vou tomar tudo. Vou levar tudo. Cheguei e disse, é um assalto, passa tudo. Ela olhou para mim, baixou a cabeça, meteu a mão dentro da bolsa. Eu pensei que iria pegar o celular ou a carteira, mas não. Ela pegou uma espada de dentro, meteu na minha cara e disse, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Fique com essa palavra nessa noite. Seja grato pelo sangue. Seja grato pelo sangue. Porque é por causa do sangue que o diabo não toca na tua casa. É por causa do sangue que o inimigo não toca em tua vida. É por causa do sangue que tua vida é protegida. Tem sangue nos umbrais da porta. Tem sangue nos umbrais da porta. Quando o diabo se atreve para tentar te matar, ele olha e vê sangue na porta. Sangue na porta. Sangue na porta. Tem sangue na porta do teu coração, mulher. É por isso que o diabo não te mata. É por isso que ele não acaba com tua vida. Porque tem sangue na porta. E não é sangue de galinha igual terreiro de macumba, não. É sangue de cordeiro. É sangue de cordeiro. É sangue de cordeiro. Três coisas que você deve ser grato. Essas são as três coisas. Pelo Espírito que está com você. Pelaquilo que está preparado. E pelo sangue que lhe marca. Tem sangue em você. Quando o diabo olha para a sua vida, ele vê sangue. Você é marcado de sangue. Isso é agora. Lembra quando Jeremias tem a visão, capítulo 18? Vi o oleiro moldando os vasos conforme ele queria. Se você for estudar acerca de oleiro e vaso, você vê algo
E é um detalhe importante que você não deve passar, o que é, Mateus? Quando o oleiro está moldando o vaso, tem pedrinhas dentro desse vaso que cortam a mão do oleiro. Cortando a mão do oleiro, o oleiro simplesmente poderia parar de moldar o vaso, mas ele não para. A mão sangrando, sendo ferido, mesmo assim ele continua moldando o vaso. Repito, a mão sangrando, mesmo ferido, ele continua a moldar os vasos. Eu vou mais além, ele na cruz, sendo ferido, ele não parou de moldar os vasos. Olha aqui os vasos, mesmo sangrando no madeiro, ele não parou de moldar os vasos. E repito, quando o oleiro está moldando o vaso, é sangue caindo de sua mão, misturando com a massa. Repita isso daqui, é sangue misturado com a massa do vaso. Veja que é sangue misturado com a massa do vaso. É por isso que você tem que crer que o diabo não lhe toca, porque você é misturado com sangue. O oleiro não abriu a mão de você, estava sendo sangrado no madeiro, mas não largou o vaso de forma alguma. Você deve ser grato por isso. Você deve ser grata por isso. Às vezes, Jefferson, quando eu estou em casa lendo ou até mesmo escutando um louvor, eu me lembro da onde Deus me tirou e começo a chorar e começo a agradecer. Por quê? Porque só Ele poderia me tirar da onde ninguém poderia arrancar. Só Ele poderia te tirar da onde ninguém poderia te tirar. Seja grato por Ele, seja grato pelo sangue, seja grato pelo que Ele fez. Fique com essa palavra em nome de Jesus.